Boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está chegando no nosso projeto CEFOA 2023, é com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa primeira aula desse projeto que vai levar até você informação e dicas sobre o concurso CEFOA 2023. Eu sou Evandro Barbosa, sou formado em Direito, com especialização em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. E estou aqui para, juntamente com vocês, esmiuçar, ainda que de forma bem rápida, através de dicas, os principais pontos para essa prova que vocês irão enfrentar em breve. Então, sem muitas delongas, nós vamos iniciar hoje o estudo do Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco. Nosso estudo ele vai se ater a pontos específicos que nós consideramos importantes. A princípio, é importante dizer que o Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco, que é a Lei Complementar Estadual número 6.783 de 74, nos ensina que a disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todo aquele e cada um dos componentes desse organismo. Importante ainda salientar que o Estatuto, o desrespeito à disciplina, ele vai dizer que constitui transgressão, aí é onde se encaixam os códigos disciplinares. Eles devem regular tanto as condutas consideradas transgressoras, como também o que fazer com o policial transgressor. O Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco tem por finalidade instituir o regime disciplinar dos militares estaduais, cabendo-lhe especificar e classificar as transgressões disciplinares militares. É importante esse ponto que a gente traz aqui, porque, como sabemos, a banca que vocês vão enfrentar é uma banca essencialmente literal. Sendo ela uma banca essencialmente literal, ela pode trazer em uma das questões esse rol, de especificações que o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco vai trazer por finalidade. Então, entre as finalidades do CDME, nós podemos dizer que é especificar e classificar as transgressões disciplinares militares, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares e classificar o comportamento das praças, além de definir os recursos disciplinares e suas formas de interposição, regulamentar as recompensas especificadas no Estatuto dos Militares Estaduais. Então, esses cinco itens é importante que você guarde para a sua prova, porque, sendo a banca uma banca essencialmente literal, ela pode trazer essas afirmativas, trocando apenas algumas palavras delas, fazendo com que o candidato ele possa se confundir com uma das suas especificidades. Então, nesse contexto, nós queremos justamente chamar a atenção de vocês para esses aspectos aí. Seguindo adiante, nós vamos ter que o militar estadual ele passa a estar subordinado ao regime disciplinar deste código a partir da data que oficialmente se der sua inclusão na corporação militar. Importante ainda destacar que, quanto aos militares estaduais da reserva remunerada e reformados,
ressalvadas as peculiaridades de convocação, somente se desobrigam do regime disciplinar por ocasião do óbito. É aquilo que a gente costuma dizer: uma vez militar, militar para sempre. E estará sempre subordinado ao regime disciplinar, especificamente aqui falando do Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco. Então, é importante ter essa informação em mente, porque, segundo o Código, ele vem estabelecer que ficam sujeitos ao regime disciplinar os militares estaduais agregados nas condições estabelecidas pelo Estatuto dos Militares de Pernambuco, assim como os que estiverem à disposição de órgãos públicos civis, exercendo cargos ou funções considerados como de natureza ou interesse militar, na forma da legislação específica ou peculiar. Então, ficam sujeitos ao regime disciplinar, justamente o que o Código vai dizer, né? Os militares estaduais, sejam eles agregados ou aqueles que exerçam funções consideradas como de natureza ou interesse militar, ainda que estejam à disposição de órgãos públicos civis. É importante destacar ainda para vocês que os alunos dos cursos militares, eles também estão sujeitos às normas específicas previstas no regulamento da OME em que estejam matriculados. Isto sem prejuízo de outras normas de superior hierarquia. Já, por exemplo, os oficiais que eventualmente sejam nomeados juízes de justiça militar, eles serão regidos por legislação específica e não pelo CDME. Então, apresentadas essas considerações, podemos seguir o nosso estudo destacando duas palavras que têm importância em seu significado, especificamente para o dia a dia do policial militar. É o companheirismo e a civilidade. Então, o companheirismo é o respeito às leis, e o respeito às leis são os principais valores a serem cultivados na formação e no convívio da família militar estadual, incumbindo aos mais graduados incentivar e manter a harmonia e amizade entre os menos graduados, que lhes sejam subordinados, respeitada a hierarquia, conforme estabelece o artigo 2º do CDME. O que é importante a gente ter em mente aqui é que o companheirismo é justamente esse sentimento, esse dever de estar ali aliado, de estar próximo um do outro, o militar estadual, fazendo com que haja o respeito, né, a esses valores e fazendo com que a harmonia entre os militares ela prevaleça de um modo tal que não venha a ferir esse código disciplinar. Ainda falando sobre a civilidade, a gente vem trazer para vocês o seguinte: uma informação muito importante no que diz respeito à civilidade é justamente o fato de que nós devemos pontuar aqui, no que diz respeito à civilidade, que, sendo parte da educação militar, ela é de interesse, pronto, a imagem saiu. Sendo parte da educação militar, ela é de interesse prioritário para a disciplina consciente e é considerada também um dever de todos, certo? Então, deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui para vocês de volta o slide.
Portanto, vemos aí que a civilidade, ela sendo parte da educação militar, é de interesse prioritário para a disciplina consciente, sendo o dever de todos os integrantes das organizações militares estaduais, em serviço ou não, tratarem-se com urbanidade, conforme estabelece o artigo 3º do CDME. O que a gente chama a atenção de vocês aí é que a civilidade ela é considerada parte da educação militar. E sendo um dever de todos, né, ela deve ser exercida pelo militar, estando ele em serviço ou não, né, de modo que eles venham a tratarem-se mutuamente com urbanidade. Então, numa questão de prova, a banca pode querer saber de vocês se esse valor da civilidade ele incumbe ao militar apenas enquanto ele estiver em serviço. Então, para fugir dessa pegadinha, você deve ter em mente que não apenas em serviço é que o militar deve estar a exercer o valor da civilidade, mas estando ele em serviço ou não, ele deve exercer a civilidade, tratando um ao outro com urbanidade, de forma que não venha a manchar nem ferir a imagem da OME ou da instituição a que esteja vinculado. Então, essa é a dinâmica que a gente traz em relação ao valor da civilidade, né? E está lá presente no artigo 3º do CDME. Seguindo adiante, a gente vai ver que o parágrafo 1º do artigo 3º vai nos informar que importa ao superior tratar os subordinados em geral e os recrutas com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Então, o parágrafo 1º ele é importante porque ele vai trazer uma obrigação dos superiores para com os subordinados. A banca pode querer saber de você se você tem esse conhecimento do dever superior em se tratando desse modo de tratamento de civilidade e de companheirismo. Então, o militar, ainda no parágrafo 1º, o militar mais graduado, ele deve tratar os subordinados com educação e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Em contrapartida, o subordinado, o militar menos graduado, deve tratar com respeito e deferência os militares a que estiverem subordinados. Então, preste bem atenção nesses 3 tópicos, porque a banca ela pode querer brincar com você. De que forma a banca ela pode querer brincar com você? Ela pode fazer um trocadilho aí no que diz respeito à obrigação do superior para com os subordinados, ou até mesmo do subordinado para com o superior. De que forma, de que modo a banca pode querer tratar com você e querer lhe confundir? Da seguinte forma, ela pode, por exemplo, dizer que importa ao superior, né, tratar o menos graduado com respeito e deferência, onde na verdade não é com respeito e deferência, é com urbanidade e justiça. Ou vice-versa, ela pode querer dizer que o subordinado, ou seja, o militar menos graduado, ele deve tratar com respeito e deferência o superior, né? Então, assim, aliás, ele deve sim tratar com respeito e deferência o superior. Ele pode dizer o inverso, que o superior deve tratar com respeito e deferência o subordinado, ou que o subordinado deve tratar com urbanidade e justiça o superior. Então, na literalidade da lei, você vai ver que é o inverso. Portanto, como a banca ela é uma banca
que traz questões extremamente de forma literária, a gente precisa estar atento a esses detalhes que traz o código. Então, na nossa apostila, você vai perceber muito bem isso. A gente traz destacado aquilo que a gente chama de gaivotas, para que você possa compreender o que é importante dentro do código e quais são os termos que você precisa estar atento. Então, está lá de forma bem ilustrativa, de forma até dinâmica, para que você possa fazer o seu estudo, acompanhar tanto através do vídeo que a gente está disponibilizando para você, como também através da leitura, né? Aquela velha papirada que você vai dar nos seus momentos que estiver livre para dar uma aprofundada na matéria. Seguindo adiante, a gente vai ver que para o efeito do CDME, todos os titulares de OME, a exemplo dos comandantes, chefes e diretores, eles serão tratados no código unicamente como comandantes. Então, toda vez que nós, no código, ouvirmos a expressão comandantes, ele pode estar se referindo a diretores e chefes de OMS. Isso é o que diz lá no artigo 4º, já chamando a atenção para você para essas questões. A gente segue adiante falando um pouco sobre os princípios gerais da hierarquia e disciplina. É óbvio que a essa altura todos nós já sabemos diferenciar bem o que é hierarquia e o que é disciplina. No entanto, nunca é demais a gente revisar esses conceitos. Por quê? Porque a banca ela vai trazer pegadinhas no sentido de querer confundir o candidato em termos específicos. Por isso que trazemos aqui para vocês as definições que constam nos artigos 5º e 6º. Então, vejam só, sobre hierarquia, o que é a hierarquia? O código vai nos dizer que é a ordenação da autoridade em níveis diferentes por postos e graduações. Então, a hierarquia vai estar ligado a essas duas gaivotas que a gente costuma dizer, posto e graduação. Por sua vez, a disciplina ela vai estar ligada a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições aplicáveis às OMS, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos integrantes das instituições militares. Importante chamar a atenção de vocês aqui para essas palavras que estão sublinhadas: rigorosa observância e acatamento integral. A banca pode trazer o conceito de disciplina completamente do jeito que está aí, mas retirando as palavras rigorosa e integral. Se a banca coloca a observância e o acatamento às leis, a alternativa ela passa a ficar errada, porque ela está querendo saber de você a literalidade da lei. Então, por isso que é importante que você decore mesmo esses conceitos, para não passar batido nesses dois termos específicos. São conceitos tão simples que ela pode confundir você justamente por ser simples e retirar uma dessas palavras para tornar a questão interessante. Então, em relação à hierarquia, cabe ainda ressaltar o que diz lá o artigo 5º, parágrafo 1º, que a ordenação de postos e das graduações na Polícia Militar obedece ao disposto no Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco. Então, isso aí o código já vai fazer um link, né, com o Estatuto dos Militares, que é a matéria que a gente vai ver em uma aula posterior. Então, o respeito à hierarquia, ele é consubstanciado no espírito de acatamento às ordens emanadas, em sequência, à autoridade hierárquica. Então, quando a gente fala de hierarquia, estamos nos referindo a um respeito, né,
ao espírito de acatamento às ordens emanadas em sequência à autoridade hierárquica, ou seja, aquela autoridade que está em um grau acima daquele que está recebendo a ordem. Através da expressão das manifestações essenciais de disciplina, é que a disciplina de manifestação se manifesta no cotidiano de uma OME. Manifestações essenciais, isso mesmo. Você não sabe quais são, o CDME é quem vai lhe responder através do artigo 6º, parágrafo 1º. Nós queremos chamar a atenção de vocês para esse conceito de manifestações essenciais pelo seguinte fato. Quando a gente vai falar de manifestações essenciais, a banca pode querer extrair de você se você conhece o rol que é taxativo. Quando a gente diz rol taxativo, são aquela quantidade específica de manifestações essenciais. Então, pedimos que você preste atenção nesse aspecto para que você realmente faça uma espécie de decoreba. Porque a banca ela pode colocar 3 corretas e outras 3 erradas, ou 2 corretas e outras 4 erradas. Então, quais são essas manifestações essenciais da disciplina que o código nos traz? Vamos lá? Manifestações essenciais da disciplina: a correção de atitudes, a obediência pronta às normas dos superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço, a elaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição, já temos 4. A consciência das responsabilidades, 5. 6. A rigorosa observância das prescrições regulamentares. E 7. O respeito à continuidade e à essencialidade do serviço à sociedade. São 7 as manifestações essenciais da disciplina. Então, por isso, leiam, releiam, coloquem na cabeça de vocês que, sendo um rol taxativo, ou seja, o código traz especificamente essas afirmações, pode ser que a banca queira cobrar de você o conhecimento dessas manifestações essenciais da disciplina. Então, nesse contexto, vai caber ainda ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advirem, tanto na sua emissão quanto no seu cumprimento. Isso vai nos dizer lá o artigo 7º do CDME. Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advirem, tanto na sua emissão quanto no seu cumprimento. Cabe ainda ao subordinado, ao receber uma ordem, repeti-la e solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Sendo a banca, como a gente vem sempre repetindo, ela tem o costume de colocar a literalidade da lei, é suficiente trazer essa informação para vocês. Todavia, é bom esclarecer um aspecto importante. Sempre que uma ordem emanada, ela puder acarretar uma responsabilidade penal para aquele que está recebendo a ordem, é importante que o subordinado peça que essa ordem, solicite que essa ordem seja dada por escrito. E o superior ele tem a obrigação de fazê-lo, ou seja, sempre que determinada ordem que o militar recebe, ele percebe que daquela ordem, mesmo vamos supor, é uma ordem legal, mas na execução dela, através da sua execução, eu posso acarretar para mim uma responsabilidade penal, é dever do superior colocá-la por escrito,
caso o subordinado solicite que assim seja feito. Então, é importante trazer essa informação para vocês. Isso para que se evite a responsabilidade do subordinado por ele estar em estrito cumprimento de uma ordem emanada de um superior hierárquico. Então, nesse contexto, a gente vai trazer para vocês outra informação importante, que é justamente a que vai estar lá no parágrafo 2º do artigo 7º. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo excesso e abuso que cometer. Então vejam só, o subordinado recebeu uma ordem legal. Dessa ordem, vamos supor que ela vai ela pode acarretar uma responsabilidade penal. Mas o executante, ele exorbitou, ou seja, ele ultrapassou no seu cumprimento da ordem, e aí ele acabou cometendo um excesso ou um abuso, né, na execução da ordem. Mesmo que a ordem tenha sido dada por escrito, mas se ela foi cumprida de forma a cometer abusos e excessos, o executante ele vai responder por essa ordem, pelos efeitos, né, advindos da execução dessa ordem, tá certo? Então, é importante estar atento a esse detalhe. Outro detalhe, aí a gente falando sobre o comportamento militar. É vedado aos militares estaduais, artigo 9º, estamos trazendo esse artigo 9º porque consideramos ele importante do ponto de vista do dia a dia do militar, e a banca pode querer cobrar isso de vocês. É vedado aos militares estaduais, na ativa ou na inativa, tratar no meio civil, pela imprensa ou por outro meio de divulgação, de assuntos de natureza militar, de caráter sigiloso ou funcional, ou de caráter reivindicatório, ou que atente contra os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro militar, ou ainda qualquer outro que atinja negativamente o conceito ou a base institucional da OME. Aqui nesse artigo 9º, nós devemos estar atentos ao seguinte: a questão da vedação ao militar no meio civil. O que é que ele pode tratar ou não no meio civil? Se ele, ao tratar no meio civil, ele trouxer algo que atente contra os princípios da hierarquia, da disciplina e do respeito ao decoro militar, isso é vedado a ele. Ele estará infringindo uma norma militar, estará infringindo a norma militar. Ou ainda, qualquer outro que atinja negativamente o conceito ou a base da instituição. Se no seu ato ele ferir o conceito que a instituição militar traz em si, ou até mesmo a OME a que ele está vinculado, tiver a sua imagem manchada, então ele estará infringindo uma norma militar, porque o código lá no artigo 9º está definindo que ele é proibido, né? A ele é proibido essa conduta, tá certo? Ainda mais, seguindo adiante, transgressão disciplinar. Uma transgressão é, em linhas gerais, qualquer conduta que desrespeite os preceitos da hierarquia e da disciplina militares. Uma vez cometida uma transgressão, o policial militar precisa por ela responder. Então, quando a gente fala em transgressão militar, nós devemos ter em mente esse conceito. Ela é, em linhas gerais, qualquer conduta que desrespeite os preceitos da hierarquia e da disciplina militares,
uma vez cometida uma transgressão, o policial militar precisa por ela responder. Então, se o camarada ele cometeu a transgressão, eventualmente ele vai ter que responder por aquela transgressão que ele cometeu. E aí vão vir uma série de vão acarretar uma série de responsabilidades, né, sobre o mesmo, a depender do tipo de transgressão que o mesmo cometer. A transgressão disciplinar militar, para os fins deste Código, é toda ação ou omissão praticada por militar estadual que viola os preceitos da ética e os valores militares, ou que contrarie os deveres e obrigações a que o mesmo está submetido, constituindo-se em manifestações elementares e simples que não possam ser tipificadas como crime ou contravenção. Aqui o artigo 13 vai nos trazer uma distinção entre transgressão militar e crime ou contravenção. Transgressão militar é toda conduta do militar que não esteja enquadrada, ou seja, não esteja tipificada como crime ou contravenção. E como é que eu sei se ela está tipificada ou não como crime ou contravenção? A transgressão disciplinar, ela vai vir justamente no Código Disciplinar dos Militares. Aquilo que é transgressão vai vir no Código Disciplinar dos Militares. Quando for crime ou contravenção, vão vir em leis específicas, a exemplo de crime no Código Penal Militar e outras leis extravagantes, tá certo? Então, essa diferenciação ela é importante porque as transgressões disciplinares militares elas vão ter uma reprimenda diferente do crime ou da contravenção. Então, aí no artigo 13, nós vamos encontrar justamente a diferenciação desses conceitos. E aí, a gente vê no 14 que vai trazer justamente quando nós podemos considerar praticada uma transgressão. Vai ser praticada a transgressão disciplinar no momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Se o indivíduo cometeu uma transgressão militar hoje, e dessa transgressão, para que ela se configure, ela vai ter um resultado ou daqui a 2 dias, vamos supor. E no momento da sua comunicação, o superior que tomou conhecimento dessa transgressão, quando ele foi informar o fato, embora aquela transgressão ela tenha produzido o seu resultado 2 dias depois, mas a data do fato, a data que ela se concretizou é a data que ela foi praticada, ou seja, a data da sua ação ou da sua omissão. Mesmo que o resultado dessa transgressão ele venha se exteriorizar ou ele venha se concluir 2 ou 3 dias depois. Aqui é importante, nesse aspecto, diferenciarmos essa questão, tá certo? Ainda sobre o tema, a gente vai ter que o resultado de que depende a existência da transgressão disciplinar militar somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A omissão do militar estadual é disciplinarmente relevante sempre que, no caso específico, ele devia ou podia agir para evitar o resultado, que é a transgressão disciplinar. Artigo 17, parágrafo 1º. Então, vejam só, o que quer dizer aí esse artigo 17, parágrafo 1º? Apenas quem lhe deu causa, né? O resultado de que depende a existência da transgressão disciplinar militar somente é imputado a quem lhe deu causa. Então, aquele resultado que vai advir dessa transgressão só pode ser imputado àquela pessoa que causou a transgressão, né? A omissão, por exemplo, ela é relevante
sempre que, no caso específico, o militar devia ou podia agir para evitar o resultado. Então, porém, se o militar ele devia ou podia agir para evitar aquele resultado específico, então a ele vai ser imputada a transgressão a título de omissão. É o artigo 17, parágrafo 1º do CDME em sua literalidade. Aí o artigo 20, ele vai trazer a diferença entre transgressão consumada e transgressão tentada. É praticamente uma repetição daquilo que traz o Código Penal em sua essência, quando fala de crime consumado e crime tentado. A transgressão consumada é quando nela se reúnem os elementos para quando nela se reúnem todos os elementos para a sua tipificação, ou seja, se tudo que a transgressão descreve, que o Código descreve como transgressão estiver presente na ação do militar, teremos a transgressão consumada. Caso quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do transgressor, nós teremos aí a modalidade de transgressão tentada. Lá no parágrafo único do artigo 18, nós vamos ter que, salvo dispositivo contrário, pune-se a tentativa com a pena mínima prevista para a transgressão consumada ou com uma pena alternativa. Eu considero importante esse artigo porque pode ser que a banca ele traga a literalidade da lei, querendo saber de vocês de que forma é punida a tentativa, né? Como é que ela é punida a tentativa de transgressão. Se é apenas, né, com a pena mínima ou se além disso pode ser arbitrada uma pena alternativa. No 20, nós vamos lá no artigo 20, nós vamos ter que não se pune a tentativa de transgressão disciplinar quando, por ineficácia absoluta dos meios ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a ação ou omissão. Se não tem como se consumar a ação ou omissão, seja por uma ineficácia do meio, né, aquela ineficácia absoluta, ou até mesmo por uma impropriedade do objeto a que o militar esteja usando para tentar aquela transgressão, ela não será punida. O militar, ainda no artigo 19, o militar estadual que voluntariamente desiste de prosseguir na execução da transgressão ou impede que o resultado se produza, ele só vai responder pelos atos que já foram praticados. É o artigo 19 do CDME. Uma questão importante que nós trazemos aqui é justamente como o artigo 21 no Código Disciplinar, ele vai nos ensinar de que modo vai ocorrer o julgamento das transgressões, né? As transgressões devem ser precedidas por uma análise detalhada, uma análise sequenciada, podemos assim dizer, dos seguintes critérios, né? Que é os antecedentes do transgressor, a causa que determinaram, a natureza dos fatos ou dos atos que envolveram, as consequências que dela resultaram. Então, esses fatores aí, eles são importantes no que diz respeito a o julgamento das transgressões. Quando o superior hierárquico, vamos assim dizer, ele vai julgar as transgressões disciplinares, ele deve observar os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos, né, e dos atos que envolveram, assim como as consequências que dela advieram, para que junto a esse rol, né, de especificações lá do artigo 21, ele possa ter uma visão
se a conduta ela deve ser realmente reprimida ou se ela pode ser, vamos dizer assim, considerada atenuada ou relevada a partir desses fatores que o Código, lá no seu artigo 21, ele vai nos trazer. E em cima disso é que a gente vai ter se a transgressão ela realmente feriu ou não feriu, né, os valores militares expostos, né, aí no Código Disciplinar. Então, um fator importante para a gente trazer aqui para vocês é justamente que como vai ocorrer, né, esse julgamento dessas transgressões. Em qualquer instância, deixa eu passar aqui, que o slide não está querendo passar. Então, em qualquer instância a que se submetido o transgressor, o julgamento dar-se-á em respeito ao amplo direito de defesa e ao devido processo legal. Artigo 21, parágrafo único. Sobre o amplo direito de defesa, a gente deve explicar para vocês que é o fato de que o transgressor ele deve se valer de todos os meios necessários para a sua defesa. Ele pode buscar os meios que estiver ao seu alcance para apresentar a sua defesa. E com relação ao devido processo legal é que realmente o julgamento deve seguir os trâmites, né, deve seguir o que realmente preza o Código Disciplinar e o que dar de direito ao transgressor. No julgamento, lá no artigo 22, no julgamento dessas transgressões, podem ser levadas em consideração as causas que justifiquem ou as circunstâncias que atenuem ou agravem estas condutas, né? É o que a gente vai chamar de causas de justificação, atenuantes ou agravantes. E aí o julgador, vamos assim dizer, né, que geralmente é o superior hierárquico, que está incumbido de apurar aquele fato, ele vai avaliar essas questões. Há atenuante, há causas de justificação, há agravantes, e aí em cima disso ele vai mensurar, né, o quanto, vamos dizer assim, o quanto da pena, né, a gravidade da pena a ser imposta ao suposto transgressor. Então, nesse contexto, é que a gente traz essas informações para vocês. Quais são as circunstâncias atenuantes, né? Que circunstâncias atenuantes podem ser consideradas em relação a um transgressor? Importante esse tópico, porque a banca pode querer saber de vocês quais são as atenuantes presentes no Código Disciplinar Militar. A primeira que nós podemos trazer para vocês é a constatação de bons antecedentes registrados nos assentamentos do transgressor. Importante que vocês tenham em mente que os bons antecedentes eles devem estar registrados nos assentamentos do transgressor. Não é só porque o militar tem uma conduta boa com seus pares, costuma obedecer às normas, às regras, respeitar todos. Não é só esse fato. Os assentamentos dele devem atestar esses bons antecedentes. A relevância dos serviços prestados. O militar que tem muitos elogios, né? Ele tem em seus assentamentos vários elogios, então mostra-se que ele tem relevante serviço prestado à corporação. A falta de prática no serviço, né, é uma das atenuantes. Se o crime foi cometido, a transgressão foi cometida por uma falta de prática no serviço, vai se levar em consideração como uma atenuante. O militar que, por exemplo, no serviço administrativo, ele comete um ato falho, ele está recém
chegado ali na sessão, mas ali por uma falta de prática naquele serviço ele acabou cometendo uma transgressão disciplinar. Então, a ele é perfeitamente cabível no julgamento ser imposta como atenuante desse ato falho a influência de fatores diversos devidamente comprovados e justificados. Esses fatores diversos, ele vai ser trazido justamente dentro daquele conceito de ampla defesa. O militar pode trazer tudo para a sua defesa, apontando como atenuante. Na sua razão de defesa, ele pode apresentar atenuantes como a sua transgressão ela tenha sido cometida por uma influência de diversos fatores, sendo que esses fatores eles devem estar devidamente comprovados e justificados. Não basta alegar quais são as agravantes. As circunstâncias agravantes que traz o Código Disciplinar são a constatação de maus antecedentes, e aí também devem estar registrados nos assentamentos do transgressor. Não é só porque alguém ou algumas pessoas na OME não gostam daquele militar ou fazem mau pensamento do militar que pode-se considerar ele como que ele tenha mau antecedentes. Esses maus antecedentes eles devem estar registrados nos assentamentos do transgressor. Outra circunstância agravante, a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões. Aí também é preciso avaliar se aquela transgressão, o militar, ele já vem cometendo simultaneamente, ou até mesmo se ele tem cometido essa transgressão em conexão com duas ou mais transgressões. Também é circunstância agravante as reincidências, né? A reincidência específica na transgressão, ou também o conluio de duas ou mais pessoas na prática da transgressão. Então, são essas 4 circunstâncias agravantes que devem ser consideradas. Ainda uma outra circunstância agravante é o fato de ter sido cometida a transgressão com abuso de autoridade hierárquica e ou funcional do transgressor, durante a execução do serviço, em presença de subordinado, em presença de tropa ou público civil, e ter sido tentada ou consumada a transgressão em desrespeito ao dever da continuidade e da essencialidade do serviço. Então, se a transgressão ela é cometida em desrespeito ao dever, né, da continuidade e da essencialidade do serviço, é uma das circunstâncias agravantes, além de todas essas que nós elencamos anteriormente. E quais são as causas de justificação? As causas de justificação, ou seja, que podem ser consideradas como justificadas as transgressões, é quando ela é cometida na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública, em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal, em decorrência de caso fortuito ou força maior, plenamente comprovado e justificado, em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando da emissão da ordem ou da falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias serem plenamente comprovadas e justificadas. Aí um rol importante para que vocês possam, vamos assim dizer, decorar. Realmente aí é decoreba, tá certo? Importante que vocês estejam aí atentos a isso. De acordo com o artigo 26 do CDME, as transgressões disciplinares militares elas vão classificar segundo a sua intensidade, desde que não haja causa de justificação. Ou seja, se não houver causa de justificação, elas vão classificar-se de acordo com a sua intensidade em leves, médias ou graves, não é?
Então, ok, entendi, mas vejam só, nós não vamos trazer aqui o rol dessas transgressões. Por quê? Nós acreditamos que essas transgressões elas não serão cobradas na prova, porque nos concursos anteriores elas não foram cobradas. Elas foram apenas foi cobrado do candidato que ele soubesse os tipos de transgressões, leves, médias e graves, não é? Então, o que é preciso saber, não é? O que você precisa saber é que quais são as autoridades a quem compete, né? Quais são as autoridades competentes para a aplicação das penalidades previstas. A gente não vai adentrar nas transgressões, vamos assim dizer, nas transgressões específicas. Vamos saber quais são as autoridades competentes para aplicar essas transgressões, essas penas, né? Leves, médias ou graves. Em seu artigo 10, a Lei 11.817 vai estabelecer que a competência para aplicar as penas disciplinares previstas neste Código é inerente ao cargo ou função ocupada e não ao grau hierárquico, sendo autoridades competentes para a sua aplicação. Aí a gente vai trazer para vocês um quadrozinho para facilitar, para que vocês possam, a partir desse quadro, vocês possam compreender quais são as autoridades. Vejam só, o governador do estado e o secretário de Defesa Social, eles são competentes para aplicar as penas disciplinares em relação a todos os integrantes das corporações militares estaduais. Os comandantes gerais das corporações militares estaduais são competentes em relação a todos os integrantes das suas respectivas corporações. O chefe da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que servirem sob sua chefia. Os chefes do Estado-Maior e ou subcomandantes das corporações militares estaduais e subchefe da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que eles são funcionalmente subordinados. Os subchefes do Estado-Maior-Geral, comandantes de grandes comandos e de comandos intermediários, ou de áreas, ou ajudantes gerais, ou seus equivalentes, e os diretores de diretorias das corporações militares estaduais e os diretores de diretoria da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que lhe funcionarem subordinadamente. Os corregedores e os assistentes dos comandos gerais das corporações militares estaduais, em relação aos que lhes são funcionalmente subordinados. Os comandantes de OME com autonomia administrativa, em relação aos que servirem sob seus comandos. Os comandantes de OME que exerçam atividade de ensino e instrução, em relação aos que servirem sob seus comandos, inclusive os matriculados em cursos militares naquela OME. Então, todo militar estadual que presenciar ou tiver conhecimento de uma transgressão disciplinar militar, conforme especificada neste Código, deverá, desde que não seja a autoridade competente para adotar as providências imediatas, comunicá-la ao seu superior imediato por escrito ou verbalmente, obrigando-se ainda, quando a comunicação for verbal, a ratificá-la por escrito ao prazo máximo de 2 dias úteis. Atenção a esse artigo 11, eu considero ele importante porque a banca pode trazer, querer saber de você, ao você presenciar uma transgressão disciplinar militar, qual deve ser a sua conduta. Ou seja, o militar que ele presencie ou tiver conhecimento dessa transgressão, se ele não for autoridade competente para adotar suas providências, ele deverá comunicar de imediato, né, ao seu superior, isso por escrito.
Caso não faça por escrito, ele deve fazer de forma verbal, mas se obriga ainda a ratificá-la, ou seja, a confirmá-la por escrito no prazo máximo de 2 dias úteis. Então, é um detalhe aí importante que a banca pode querer saber de vocês e está lá no artigo 11 do Código Disciplinar. No caso da transgressão disciplinar militar, objeto da comunicação ter sido praticada por militar estadual subordinado à OME diversa daquela a que pertence o signatário da parte, ou seja, o camarada não pertence à OME daquele que está fazendo a parte ou comunicando, né? Deve ser notificado de sua solução no prazo máximo de 15 dias úteis. Expirado esse prazo, deve o signatário da parte informar da ocorrência a autoridade a quem estiver imediatamente subordinado para as providências cabíveis. Então, o artigo 11, parágrafos 3º e 4º do CDME, vai tratar justamente das situações em que uma transgressão disciplinar ela é cometida por um militar fora da OME a que ele está subordinado e alguém daquela OME tomou conhecimento. Então, o que é que diz lá? No caso dessa transgressão, ela sendo objeto de comunicação, ela vem a ter sido praticada por militar estadual que está subordinado a uma OME diversa daquela que pertence, né? Ele deve ser notificado de sua solução no prazo máximo de 15 dias úteis. Eu informei a OME a que o militar está subordinado, informei àquela OME da sua transgressão, e aquela OME a quem eu informei, ela deve nos dar o retorno no prazo de 15 dias úteis sobre o que foi solucionado daquela parte que foi dada a respeito do militar que praticou aquela transgressão específica. É importante nós destacarmos que, havendo a impossibilidade de proceder à notificação no prazo acima, providenciará a autoridade competente a publicação em boletim específico das razões fundamentadas, extrapolação do prazo, o qual, pelas mesmas razões, poderá ser prorrogado até o máximo de 15 dias úteis, desde que a autoridade competente opte pela instauração de sindicância ou inquérito policial militar, com amplo direito de defesa e investigação. Aqui nós temos o parágrafo 6º do artigo 11, né, que vai nos trazer justamente essa informação. Nós vamos parar aqui nesta aula, né, porque ela já está um pouco com 1 hora de duração. Então, nós vamos parar aqui para gravar um segundo momento para trazer para vocês. Então, até aqui, nós estamos vendo justamente, paramos nas situações em que os militares, a partir das transgressões que eles cometem, quais são as autoridades, vimos quais são as autoridades competentes para a aplicação dessas penas e como deve se dar a comunicação desses fatos quando praticado em OMEs diversas daquela a que o militar esteja subordinado. Então, na apostila, nós trazemos isso de forma bem esmiuçada. Vocês podem esmiuçar melhor na apostila. Aqui nós estamos intensificando e até correndo um pouco com as informações, porque queremos trazer aquilo que é essencial para a prova de vocês, mas não queremos deixar de abarcar todo o conteúdo. E a apostila está bem esmiuçada, está bem de forma clara, está bem explicada e pode ajudar muito, muito no estudo de vocês. Então, a gente disponibiliza aqui essa primeira parte da aula do Código Disciplinar Militar e o restante a gente vai gravar uma segunda aula
para disponibilizar para vocês também muito em breve, tá certo? A gente agradece a companhia de vocês, agradece a atenção, esperamos que estejam gostando da sistemática e que estejam aproveitando esse momento para aprofundar os temas específicos nessa disciplina que poderão eventualmente cair na prova de vocês. Um grande abraço, a gente se vê na nossa próxima aula.